teoria da relatividade geral de Albert Einstein revolucionou completamente nossa compreensão do universo. Ela permite explicar desde o nascimento do universo até a órbita dos planetas. E também tem exemplos bem práticos, como os GPS que usamos. Mas o que é exatamente essa teoria e por que ela foi tão revolucionária? A teoria de Einstein, dividida em relatividade especial e relatividade geral, propõe que o tempo não é absoluto, mas sim afeta o movimento, e que a gravidade não é uma força, mas uma curvatura do espaço-tempo causada pela matéria e energia. No início do século X foi um período de grande agitação na Europa, marcado pelos avanços científicos sem precedentes e convulsões sociais e políticas. Nesse contexto, Albert Einstein revolucionou a física com suas teorias da relatividade e do efeito fotoelétrico enquanto o mundo vivia a Primeira Guerra Mundial, o crescimento do nazismo, a bipolarização e a Guerra Fria. O físico também se destacou como ativista, defendendo o pacifismo e os direitos civis, mesmo ao advertir sobre o perigo das armas nucleares que ele mesmo ajudou a impulsionar antes de tentar conscientizar o mundo sobre esses perigos. A teoria da relatividade de Einstein mudou o entendimento sobre o tempo e espaço ao unificá-los no conceito de espaço-tempo, uma estrutura quadridimensional onde a gravidade é uma consequência da curvatura desse tecido, e a passagem do tempo e a distância não são absolutas, mas relativas ao observador. O espaço e o tempo são conceitos interligados e inseparáveis, formando o que a física moderna chama de espaço-tempo, uma entidade quadridimensional com 3 dimensões espaciais, comprimento, largura e altura, e uma dimensão temporal. A dilatação do tempo é a observação de que o tempo passa mais devagar para o objeto em movimento rápido, enquanto a contração do espaço é o fenômeno onde esse objeto parece mais curto na direção do movimento. Exemplos de viajantes em alta velocidade incluem que usa trens de alta velocidade como o Eurostar, que conecta cidades europeias, ou quem viaja em trens de levitação magnética como o Xangai Maglev. Outro exemplo de quem viaja de carro por rodovias de alta velocidade dentro dos limites de velocidades permitidos. Os dois postulados básicos podem se referir a diferentes teorias, mas os mais comuns são a teoria da relatividade restrita de Einstein ou os da contabilidade. A velocidade da luz é constante, significa a velocidade da luz no vácuo ser aproximadamente 299.792.458. É a mesma para todos os observadores, independente da velocidade da fonte de luz ou do observador. Esse é o princípio fundamental da física, conhecido como a constância da velocidade da luz, que tem implicações profundas na relatividade e significa que nada com massa pode atingir ou ultrapassar esse limite. O movimento é relativo e depende sempre do observador, do seu referencial. O objeto pode estar em movimento para o observador e em repouso para o outro ao mesmo tempo, dependendo da forma como cada observador está se movendo em relação ao objeto. A teoria da relatividade de Albert Einstein tem grande importância na vida moderna e na ciência. Ela é usada no GPS, que depende de correções relativísticas para funcionar com precisão, pois o tempo passa de forma diferente nos satélites e na Terra. Também está presente na energia nuclear, explicando como pequenas quantidades de massa podem se transformar em grandes quantidades de energia, seguindo a equação E igual a mc ao quadrado. A relatividade é essencial para o avanço científico, pois permite compreender fenômenos como buracos negros, ondas gravitacionais e a expansão do universo. Sua relevância para a física moderna é enorme, já que ela redefiniu os conceitos de espaço e de tempo e serve de base para diversas áreas da ciência e da tecnologia atual. A principal fórmula da teoria da relatividade é E igual a mc ao quadrado, criada por Albert Einstein. Ela mostra que a energia e a massa são equivalentes, sendo o c a velocidade da luz. Isso significa que a massa é uma forma de energia concentrada e pode se transformar em energia, e vice-versa. Em relação, explica fenômenos do universo, como a fusão nuclear nas estrelas, onde parte da massa se converte em energia,
fazendo o Sol brilhar. Na Terra, o mesmo princípio é usado na energia nuclear, em usinas e reatores, onde pequenas quantidades de massa liberam grandes quantidades de energia. Assim, E igual a mc ao quadrado resume a ideia de que a matéria e energia são duas formas da mesma essência, sendo fundamental para entender tanto o funcionamento do cosmos quanto as tecnologias modernas. O experimento mental do elevador, proposto por Albert Einstein, é uma ideia simples, mas genial usada para aplicar um dos princípios fundamentais da teoria da relatividade geral. Imagine uma pessoa dentro de um elevador completamente fechado. Se o elevador estiver parado na Terra, o corpo dessa pessoa é puxado para o chão pela gravidade. Agora imagine o mesmo elevador flutuando no espaço, longe de qualquer planeta, mas sendo acelerado para cima com a mesma força. Dentro dele, a pessoa também sentirá seu corpo sendo pressionado pelo chão. E Einstein percebeu que, do ponto de vista do observador dentro do elevador, essas duas situações são indistinguíveis, ou seja, não há como saber se o que se sente é o efeito da gravidade ou o efeito da aceleração. Essa ideia levou Einstein a formular o princípio da equivalência, que diz que a gravidade e a aceleração produzem efeitos fisicamente equivalentes. E a partir disso, ele concluiu que a gravidade não é uma força comum, mas sim uma curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa. Assim, o experimento do elevador foi essencial para mostrar como a relatividade geral descreve a gravidade de uma forma totalmente nova, não como atração entre corpos, mas como resultado da geometria do universo. A teoria da relatividade geral, formulada por Einstein no início do século XX, mudou a forma em que enxergamos o mundo, apresentando vários conceitos revolucionários, sendo um deles a equação E igual mc ao quadrado, que demonstra que a massa pode ser convertida em uma enorme quantidade de energia e vice-versa. E essa equação serviu como base da criação da energia nuclear em 1938, energia que é formada pela fissão nuclear, onde os núcleos dos átomos se dividem em várias partes, ou também pela fusão nuclear, onde núcleos atômicos se fundem. A partir da energia nuclear, ideias que marcaram drasticamente a história foram colocadas em prática, como bombas nucleares ou atômicas. Usarei de exemplo os ataques de Hiroshima e Nagasaki, onde as bombas Little Boy e Fat Man causaram mais de 200 mil mortes utilizando o princípio da energia nuclear, o que nos traz uma discussão ética e filosófica profunda sobre o tema, tendo em vista que essa energia pode ser usada tanto para trazer benefícios quanto para trazer malefícios, o que nos dá a entender que o único fator que determina o tipo do uso é a intenção da mente humana por trás da ideia. Um aspecto positivo dessa fonte de energia é que a energia nuclear é uma das menos poluentes e prejudiciais fontes de energia com relação ao meio ambiente, apesar de oferecer um enorme risco quanto aos resíduos gerados, chamados de lixo radioativo, e com relação às falhas humanas e técnicas, como foi visto no acidente de Chernobyl na Ucrânia em 1986 e em Fukushima no Japão em 2011. Em 1919, a ciência viveu um dos momentos mais marcantes da sua história. Naquele ano, um eclipse solar total seria visível em algumas partes do planeta. E ele oferecia uma oportunidade única, testar a teoria de relatividade geral, proposta por Albert Einstein, 4 anos antes. Einstein afirmava que a gravidade não era apenas uma força, mas sim o resultado da curvatura do espaço-tempo causada por objetos muito massivos, como o Sol. Essa curvatura, segundo ele, poderia desviar a trajetória da luz das estrelas, que passasse próxima a esse corpo celeste, uma ideia completamente revolucionária para a época. Para comprovar essa previsão, uma expedição científica britânica foi organizada e liderada pelo astrônomo Arthur Eddington. Os cientistas dividiram-se em duas equipes. Uma viajou para a Ilha do Príncipe, na costa da África, e a outra veio para o Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará. O objetivo era fotografar as estrelas próximas ao Sol durante o eclipse. Normalmente, o brilho solar
impede que essas estrelas sejam vistas, mas com o Sol encoberto pela Lua, seria possível registrar o quanto a luz delas se desviava ao passar perto do Sol. Quando o eclipse aconteceu, as condições na Ilha do Príncipe foram prejudicadas pelas nuvens, mas em Sobral o céu estava limpo. É perfeito para observação. Foi ali que os cientistas conseguiram as melhores fotografias que mais tarde se tornaram decisivas para a história da física. Ao comprovar as imagens tiradas durante o eclipse, com as observações feitas em noites comuns, eles notaram um pequeno desvio na posição das estrelas, exatamente o valor previsto por Einstein. A luz realmente se curvava ao passar perto do Sol, e aquele resultado se tornou a primeira comprovação experimental da teoria da relatividade geral. Quando os dados foram divulgados, o mundo inteiro se impressionou. Os jornais da época estamparam manchetes como "Teoria de Einstein confirmada", e o nome do cientista passou a ser reconhecido em todo o planeta. O experimento Sobral mostrou que a ciência é construída pela colaboração entre países e que o Brasil teve um papel essencial em um dos maiores marcos da física moderna. Graças àquele eclipse, o mundo passou a enxergar o universo de uma forma completamente nova. Um dos maiores desafios da física moderna é encontrar uma forma de unificar as duas principais teorias que explicam o funcionamento do universo: a relatividade geral e a mecânica quântica. A relatividade proposta por Albert Einstein descreve os fenômenos que envolvem grandes massas e escalas cósmicas, como planetas, estrelas, buracos negros e o próprio espaço-tempo. Já a mecânica quântica explica o comportamento das partículas subatômicas, elétrons, prótons, fótons, e domina o mundo do extremamente pequeno. Apesar de ambas serem comprovadas experimentalmente, elas são incompatíveis quando tentamos aplicá-las juntas às situações extremas, como no centro dos buracos negros ou no instante inicial do Big Bang. Essa contradição tem motivado gerações de cientistas a buscarem uma teoria de tudo, capaz de descrever o universo inteiro por meio de um único conjunto de leis matemáticas. Entre os pesquisadores que se destacaram nessa busca estão Albert Einstein, que dedicou os últimos anos de sua vida à unificação das forças na natureza, e Stephen Hawking, que tentou aplicar princípios quânticos à gravidade, e físicos contemporâneos, como Brian Greene e Edward Witten, que trabalham com a teoria das cordas e a teoria M, propostas que sugerem que todas as partículas e forças do universo podem ser explicadas como vibrações minúsculas em dimensões extras do espaço. Se essa unificação for finalmente alcançada, seu impacto para a ciência seria enorme. Com uma teoria completa, os cientistas poderiam entender de maneira profunda a origem e o destino do universo, o funcionamento de buracos negros, a natureza do tempo e talvez até as condições que deram início ao Big Bang. Além disso, novas tecnologias poderiam surgir a partir desse conhecimento, transformando nossa compreensão da realidade e mostrando como tudo nos cosmos, do menor átomo às maiores galáxias, está conectado por leis universais e elegantes. Opa, hoje eu venho aqui falar sobre um tema que muita gente ouviu, mas quase ninguém entende direito: a teoria da relatividade de Einstein. Sabe quando alguém diz, tudo é relativo? Pois é, essa é uma das frases mais repetidas e mais mal interpretadas da história. Einstein nunca quis dizer que tudo depende da opinião de cada um, tipo, nada é certo, tudo é relativo. O que ele quis dizer é algo bem mais específico e muito mais interessante. A relatividade fala sobre como o tempo e o espaço mudam dependendo de como você se move. Para velocidades normais, tipo andar ou dirigir, isso quase não faz diferença. Mas quando a velocidade chega perto da luz, aí o negócio muda de verdade. Por exemplo, imagina dois gêmeos. Um fica na Terra e o outro sai numa nave super rápida, quase na velocidade da luz. Quando o viajante volta, ele envelheceu menos do que o irmão que ficou aqui. É o famoso paradoxo dos gêmeos, ou seja, o tempo não é igual para todo mundo. Ele passa diferente dependendo do movimento. E tem outro mito. Muita gente acha que para quem está em alta velocidade, o tempo para completamente. Mas isso também é exagero. O tempo nunca para, ele só desacelera, o que já é impressionante o bastante. E o mais curioso é que isso não é só teoria de laboratório, não. A relatividade faz parte da nossa vida real. Satélites de GPS, por exemplo, precisam corrigir esses erros relativísticos para funcionar direito. Se não fizer
Sem isso, o GPS erraria sua posição por quilômetros em apenas um dia. Então, no fim das contas, relatividade não é sobre opinião, é sobre. A relatividade restrita foi um ponto de partida para a relatividade geral. Inicialmente, Einstein estudava apenas movimentos retilíneos e uniformes, em que a gravidade não interferia. No entanto, ele percebeu que para compreender o universo de forma completa, seria necessário incluir também movimentos acelerados e campos gravitacionais. Dessa forma, surgiu a ideia de trazer gravidade e acelerações produzem efeitos semelhantes. Um princípio conhecido como princípio da equivalência. A partir dessa descoberta, Einstein desenvolveu uma nova forma de entender a gravitação, substituindo o modelo de força gravitacional de Newton pela noção de que a massa curva e o espaço-tempo e que a curvatura orienta o movimento dos corpos. Assim, a relatividade geral surgiu como uma evolução natural e mais completa da relatividade restrita. A relatividade restrita foi um ponto de partida para a relatividade geral. Inicialmente, Einstein estudava apenas movimentos retilíneos e uniformes, em que a gravidade não interferia. No entanto, ele percebeu que para compreender o universo de forma completa, seria necessário incluir também movimentos acelerados e campos gravitacionais. Dessa forma, surgiu a ideia de trazer gravidade e acelerações produzem efeitos semelhantes. Um princípio conhecido como princípio da equivalência. A partir dessa descoberta, Einstein desenvolveu uma nova forma de entender a gravitação, substituindo o modelo de força gravitacional de Newton pela noção de que a massa curva e o espaço-tempo e que a curvatura orienta o movimento dos corpos. Assim, a relatividade geral surgiu como uma evolução natural e mais completa da relatividade restrita. A relatividade geral é uma das teorias mais importantes da história da ciência, pois revolucionou a forma como entendemos o universo. Graças a ela, hoje sabemos que o espaço e o tempo são entidades dinâmicas que se deformam diante da presença de massa e energia. Essa teoria permite explicar fenômenos que a física clássica não conseguia, como o desvio da luz das estrelas pela gravidade e a formação de buracos negros, e a expansão dos universos. Além do impacto teórico, a relatividade geral tem aplicações práticas do nosso cotidiano. O sistema de GPS, por exemplo, precisa corrigir o tempo levando em conta os efeitos da gravidade e da velocidade descritos por Einstein. Sem essas correções, os erros de localização seriam enormes. Assim, a relatividade geral não apenas ampliou o entendimento científico do cosmos, mas também se tornou essencial para a tecnologia moderna e para a compreensão da estrutura e da evolução do universo.